Atenção, emissoras, para o top de 5 mordidas na Grande Maçã. Vai começar o podcast mais novaiorquino da internet. To be young and in love in New York City. Você está ouvindo o podcast da Grande Maçã. Apresentação: Jaime Ribeiro e Patrícia Newyorkina. Stand clear of the closing doors, please, 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 please. Estamos no ar, de volta, depois de 5 meses parados. Nova York enfrentou momentos difíceis. Aliás, a cidade parou literalmente, o podcast da Grande Maçã parou junto. Mas está na hora, finalmente, de retomar. É com muita honra, com muito prazer, que eu convido para o nosso papo a apresentadora também do nosso podcast, Patrícia Newyorkina. E aí, Pati? Opa, morrendo de saudade. Oi, pessoal! E aí, Pati, qual é o tema desse nosso retorno? Qual é o assunto de hoje? A gente vai falar sobre turistando em Nova York durante a pandemia. Vale a pena vir para cá durante esse período? A gente vai contar as vantagens. A gente vai contar as vantagens e as desvantagens. Isso aí. Exatamente. Eu tenho recebido muitas dúvidas, muita gente me pergunta isso, mas eu acho que a gente não tem esse poder de responder essa pergunta e de tomar essa decisão por você que está aí do outro lado ouvindo esse nosso podcast. Aliás, eu já queria começar agradecendo a todo mundo que tem acompanhado o nosso podcast aqui de Nova York, sempre com um tema diferente, com um assunto novo. E hoje é um dia que a gente vai colocar, então, na ponta do lápis, pelo menos no nosso ponto de vista, vantagens e desvantagens de viajar agora para Nova York. Aí você, em casa, toma a sua atitude, toma a sua decisão. Eu acho que é por aí, né, Paty? É mais responsável se a gente fizer isso. Sim, é isso. Durante uma pandemia, quando a gente não tem vacina, quando a gente não tem um remédio ainda, cada um tem a sua tolerância ao risco e né, decide o que é melhor para a família ou para a pessoa, enfim. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que o importante, já para começar, é que, do mesmo jeito que a gente não tem esse poder de decidir, de dizer o que é o certo e o que é o errado nesse momento em que a gente está vivendo agora, nessa fase de retomada. A cidade de Nova York está acordando novamente, depois de 5 meses hibernando, né? A cidade ficou hibernando que nem um urso. Mas do mesmo jeito que é irresponsável da gente dizer para você o que você deve ou não fazer, eu também acho, Paty, eu não sei o que você pensa, mas na minha opinião, eu também acho muito errado a gente dizer para a pessoa não viajar. Sabe, acordar a pessoa daquele sonho de viajar para Nova York, a pessoa às vezes só tem esse momento para viajar, não pode, por exemplo, marcar uma viagem para 2021, é agora ou nunca mais. Então, quem sou eu também para dizer para a pessoa não venha, não é a hora? Eu acho que do mesmo jeito que a gente tem que ser muito honesto com a nossa opinião e muito responsável também de colocar todos os pontos positivos e negativos, a gente também tem que ser responsável ao ponto de não fazer com que a pessoa desista de sonhar com a viagem para Nova York. Você não acha? Eu acho que a gente está numa pandemia e teve outro dia que você estava me falando, Jaime, que eu acho que foi muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui para o pessoal que está escutando o podcast, que está todo mundo sofrendo com a pandemia, está todo mundo dentro de casa. Eu acho que é um senso comum, né? As pessoas têm essa noção de que quando elas vierem viajar durante uma pandemia, a viagem vai ser um pouquinho diferente do que ela seria num período normal. Mas, mesmo assim, eu acredito que existem muitas vantagens a gente viajar para Nova York, mesmo com essas modificações. É isso aí, é uma cidade diferente, mas a pessoa que está em casa agora, ouvindo esse podcast, você aí do outro lado, você também está vivendo uma realidade diferente na sua cidade. Todo mundo está no momento fora da rotina ou vivendo uma nova rotina. Então, se mesmo assim você tem vontade de viajar,
sabendo que você também vai encontrar uma Nova York diferente, eu acho que vale a pena você ouvir esse programa até o final, porque a gente vai ajudar você a tomar a melhor decisão. Porque depende muito do perfil do viajante, depende muito do tempo que a pessoa vai ficar aqui, depende muito das opções que ela tem, se ela pode, por exemplo, adiar para 2021 ou se ela não pode, né? Se ela conseguiu, por exemplo, uma promoção imperdível com hotéis. Acho que a gente já pode começar falando sobre hospedagem, porque para mim é uma vantagem grande. Sim, Fala. mas acho que antes da gente começar a falar sobre os hotéis, o que eu acho que também seria interessante a gente ressaltar aqui é que a ideia desse podcast veio depois que eu vim de uma grande metrópole. Eu fui viajar, eu fui turistar na Filadélfia essa semana. Fui com essa intenção de eu estava cansada já de ficar em casa, eu queria passear um pouquinho, eu nunca tinha ido para Filadélfia. E eu me deparei com pessoas da rua que ficaram surpresas com os turistas. Nossa, não acredito, eu tô vendo um turista, né? Eles estavam se explicando, né? Não, mas Filadélfia não é a mesma. Aqui tá sempre, essa rua tá sempre lotada, essa rua tá sempre assim. E você não tá vendo a verdadeira Filadélfia. Mas o que ele não entende é que, como foi a minha primeira vez lá, eu sabia que eu estava durante uma pandemia, eu sabia que durante um período normal aquela rua ia estar mais cheia, que mais lojas iam estar abertas, que eu ia estar vendo uma realidade diferente, mas isso não atrapalhou a minha viagem. Mesmo assim, eu achei que eu consegui aproveitar bastante o meu período na Filadélfia. Então, acho que disso que surgiu a ideia de a gente fazer esse podcast. Mesmo sabendo que a Patrícia ia encontrar uma cidade diferente, ela decidiu sair da casa dela. Então, ela tomou essa decisão, ela com a família inteira, passaram horas muito agradáveis lá, tiveram pontos negativos, pontos positivos, pontos negativos. Aliás, fica aí já o alerta para todo mundo que está interessado em fazer um bate-volta para Filadélfia. Esse é um dos próximos assuntos do nosso podcast aqui. Afinal, eu também já tive 2 experiências. A Patrícia acabou de voltar de lá. Então, a gente tem várias dicas também para passar para vocês. Então, fiquem ligados nos próximos programas, porque vai ter um programa especial dedicado a Filadélfia. Hoje o tema é Nova York e eu acho que a primeira vantagem, Paty, se você pensa em orçar uma viagem para Nova York, o ponto mais caro do orçamento, que você vai gastar mais dinheiro, é realmente com a hospedagem. E eu tenho encontrado hotéis muito baratos. Eu tenho visto pessoas que estão vindo para cá para fazer o meu tour e pessoas que estão aproveitando, né, esse momento que a cidade está mais vazia, estão conseguindo diárias de $70, $60 em hotéis 4 estrelas e meia. É muita coisa. Então é uma boa vantagem. É uma boa vantagem. Até mesmo para quem mora em Nova York, mora mais na parte mais suburbana, não mora em Manhattan e tal. Existe um termo aqui que a gente chama de staycation, que é quando a gente vai turistar a própria cidade. Então, às vezes, fazer uma pernoite num hotel, sabe? E com teu namorado, com teu marido, enfim, com a tua amiga. Vai fazer uma pernoite no hotel e turista a cidade no dia seguinte, e só isso já vai te fazer se sentir que você está de férias, mesmo se você mora em New Jersey, mesmo que você mora em Astoria. E aí você vai voltar para casa renovado, sem dúvida. Você tem mais alguma vantagem? Fala aí uma outra vantagem. Depois a gente fala de 2 desvantagens. Vamos falar de 2 em 2. Ok. Segunda vantagem que a gente tem em estar turistando durante esse período é que a cidade está mais vazia. E eu acho isso uma ótima vantagem, porque eu odeio muvuca. Eu odeio ir, por exemplo, para Times Square quando é num domingo à tarde de verão, que não dá para andar. Eu não gosto de muvuca, eu não gosto de lugar que tem muita gente. E para a gente tirar as melhores fotos, para a gente usar o nosso celular e fazer TikTok, fazer stories, fazer Reels, né? Agora a nova modinha, né? O Reels no Instagram e tal. A gente ter uma Nova York só pra gente é uma coisa impressionante. Você, quando faz o teu tour, Jaime, na Times Square, conta daquela cena surreal do Tom Cruise na Times Square, que a Times Square tá vazia no filme Vanilla Sky. Ótima oportunidade, né? Que as pessoas têm de fazer um Vanilla Sky, um momento Vanilla Sky na Times Square, plena Times Square, e era vazia. No meu tour, no Brooklyn Tour, a gente vai cedinho na ponte, as pessoas, nossa, mas como você consegue tirar foto na ponte tão vazia? Bom, agora não falta oportunidade de tirar foto na ponte tão vazia. Pois é, eu acho que ainda emendando aí no que a Paty acabou de falar, a cidade mais
mais vazia, atrações turísticas, pontos, né, famosos, conhecidos, cartões postais que estão sempre muito cheios, lotados, com muita multidão, como a cidade está mais vazia, isso tudo é igual a menos fila, nos observatórios, janela livre para você fazer uma foto sem ficar disputando por um espaço para fazer aquela foto. Ver a Estátua da Liberdade, você passa por lá. Num dia de verão, quanto tempo as pessoas ficam na fila da Estátua da Liberdade, Jaime? Pois é, exatamente. Mais de 2 horas, 2 horas e meia naquela fila. Nossa, eu tenho clientes que perdem um dia. A escada vermelha, Red Stairs, na Times Square, você poder tirar uma foto diferente na escadaria famosa da Times Square, sem ninguém te atropelando ou pedindo com licença. Então, é óbvio, gente, que aí eu já vou emendar na minha primeira desvantagem. É óbvio que se você imagina Nova York, que é o pulmão, aliás, é o coração do mundo, né? Porque fica pulsando. O pulmão é o Central Park, eu sempre confundo. Porque o Central Park é um pontinho verde, né? Onde as pessoas respiram ar puro no meio da selva de pedra. Então, na minha opinião, é o pulmão. E a Times Square ali é o coração de Nova York. Aliás, Nova York como um todo, a ilha de Manhattan, pulsa, tem uma energia vibrante. E se você imagina Nova York assim, você vai chegar aqui e vai se decepcionar. Então, é uma desvantagem, mas ao mesmo tempo, como tudo tem 2 lados, como toda moeda tem 2 lados, eu acho que você poder usufruir da cidade, sem perder tempo nas atrações, sem ficar com dor de cabeça no sol quente, nas filas intermináveis, é uma vantagem. Então, mas Nova York está vazia, nunca vi a Times Square tão vazia. Calma, porque tem vantagem nisso. Por um lado, é esquisito, chega a ser estranho. A gente está num momento histórico. Nunca mais, eu acho que nunca mais na nossa vida a gente vai vivenciar esse tipo de coisa. Eu espero, né, que a gente nunca mais vai vivenciar esse tipo de coisa. Então, imagina você ter uma lembrança de uma metrópole que é pulsante, tá em Nova York, vazia, no momento que ela nunca esteve tão vazia. Não? É um momento histórico, sem dúvida, que as próximas gerações vão ver nos livros de história, mas é uma desvantagem. Então, eu queria só reforçar que se você gosta desse clima de uma grande metrópole, do burburinho, da muvuca, né, daqueles sons característicos de Nova York, que você sempre imaginou visitar Nova York, está no seu sonho, nos filmes, nas séries, se você está esperando por isso, você vai se decepcionar, vai ser frustrante para você. Então não vem agora, espera as coisas melhorarem um pouco mais, que aí você vai poder sentir isso de perto. Se você Concordo. Você não acha, Paty? Porque vai ter gente que vai falar, não, mas eu não gosto de ver Nova York assim. Eu vou me sentir depressivo, vou me sentir mal. É um ponto negativo para essas pessoas, sem dúvida. Sim, pode dar uma tristeza, sim. Isso eu concordo. Vamos lá, mais um ponto positivo, então. Aliás, dá mais um negativo aí. Você não falou nenhum ponto, nenhuma desvantagem. Fala uma desvantagem. Tá, como tudo muda o tempo inteiro, não sei como é que vai ser em breve. No momento a gente está falando sobre turismo interno, né? Porque no momento os aeroportos estão fechados para os turistas brasileiros, então é para quem vem de outros estados. Agora, mesmo para quem está vindo de outros estados, dependendo do estado que você está vindo, tem uma lista. As pessoas que vêm desses estados têm que fazer a quarentena, têm que ficar 14 dias sem poder sair do hotel ou da acomodação que a pessoa está. Então, essa é uma desvantagem. Então, se você está vindo da Flórida nesse momento, se você está vindo da Califórnia nesse momento, você não pode turistar durante 14 dias depois de chegar em Nova York. São os estados considerados vermelhos, tem a lista dos estados que estão verde, que já estão liberados para transitar, para entrar e sair, mas não são todos os estados. E que muda basicamente todos os dias. Então tem que estar de olho nisso e pode mudar também de uma hora para outra, né? Então, às vezes está com a viagem marcada para semana que vem, o teu estado está na lista verde e semana que vem já está na lista vermelha. Inclusive para você que está no Brasil, nesse momento da gravação, as fronteiras estão fechadas para o turista brasileiro, os aeroportos estão fechados. Mas isso também pode mudar em breve, a gente espera que isso mude em breve, depender muito mais da situação do controle do coronavírus pelas autoridades brasileiras para que as portas dos Estados Unidos abram para o Brasil, mas tem que ficar acompanhando, gente, tem que ficar de olho nas notícias, no que sai nos jornais, para poder programar a sua viagem com mais segurança, né, para você não dar viagem perdida. Já pensou chegar e não conseguir embarcar? É óbvio que isso não acontece porque você nem consegue emitir a passagem se o aeroporto estiver bloqueado, mas tem que ficar sempre atento.
Como a gente está falando sobre essa programação, que você tem que tomar muito cuidado, eu acho que viajar para Nova York com hora programada para fazer tudo pode atrapalhar o seu dia. E a gente sabe que porque as atrações estão tendo que fazer ajustes, você tem que marcar às vezes um horário para poder entrar no museu, para subir no Highline Park, né? Você não paga, é gratuito, mas você tem que marcar um horário com antecedência. Quantas vezes eu, por exemplo, estou passando ali embaixo e me dá vontade de subir e eu simplesmente pego ali a escada mais próxima e entro no Highline sem aviso prévio, sem marcar data, sem marcar horário. E, infelizmente, agora você precisa programar a sua ida, né, com algumas horas, pelo menos, ou um dia de antecedência, no mínimo, para você conseguir aproveitar as atrações que estão funcionando. É um pé no saco, né, Paty? Vamos combinar? Não só as atrações, mas o problema também pode ser dos restaurantes, para você comer em algum lugar, porque você tem plano de ir num restaurante e alguns restaurantes fecharam de vez. Outros restaurantes, marca até no Google Maps que estão abertos, mas você chega lá e só é para take-out ou delivery, porque aqui em Nova York os restaurantes só estão autorizados a fazer no momento as mesas externas, não são todos os restaurantes que têm autorização para isso, então esses restaurantes você não pode, apesar de marcar que estão abertos, você não pode comer no restaurante, você tem que levar a comida, né, como a quentinha do restaurante, então tem que ter tudo bem programado. Eu acho que uma boa opção, inclusive, são os roteiros. A Patrícia trabalha fazendo roteiros personalizados. Eu acho que, mais do que nunca, é um bom investimento para quem está vindo para Nova York e quer aproveitar ao máximo os dias na viagem, né? Porque você precisa saber qual é a atração que está aberta, qual é o restaurante que está aberto, quais são os horários disponíveis, né? Como organizar isso melhor, porque você tem que ter não só a sua viagem organizada dia a dia, mas também hora a hora, porque agora, mais do que nunca, horas são decisivas, né? Agora tem muitas regras, todos os lugares têm regras, tem lugar que precisa agendar antes, tem lugar que não, tem lugar que tem alguns macetes. Agora imagina no calor que a gente está agora, a gente está em pleno verão nesse momento, imagina quando a gente está com uma temperatura mais elevada, e a gente é obrigado a usar máscara o tempo inteiro. Então, é mais quente, já dá um pouquinho de mau humor, então tudo tem que rolar certinho, a gente tem que ter conforto, a gente tem que se programar de uma maneira que a gente vai ter conforto durante a viagem. A gente não pode passar perrengue durante uma viagem em plena pandemia. Não é agradável. Boa, Patrícia. Agora eu quero falar de um ponto positivo. Você que está esperando aí para falar mais uma coisa boa de viajar agora, você me autoriza, Paty? Posso passar para a próxima vantagem? Vamos lá. O que você me diz? Fala para mim se eu não estou certo. Ao mesmo tempo em que você está viajando para Nova York, num momento único, num momento diferente do usual, do que as pessoas estão habituadas, você também vai se sentir único, você vai se sentir especial na hora que você for atendido. Seja numa loja na Quinta Avenida, seja num restaurante que você for sentar para comer ali, o garçom vai te atender de um jeito especial. Por quê, gente? Porque a cidade não está superlotada. A cidade está começando a acordar. Então, está todo mundo com todo o gás. Eu falo isso por minha experiência, por causa própria, em causa própria, né? Porque eu faço os tours, eu estou fazendo os tours agora, e os tours estão com bem menos gente, os grupos estão menores. Eu fiquei quase 4 meses parado dentro da minha casa, com muita saudade, com muita vontade de exercer a minha profissão. Então eu estou com todo o gás. E assim como você se sentiu? Como você se sentiu depois do primeiro tour, Jaime? Pois é, eu me senti... Foi emocionante, Patrícia, porque assim, eu já estava muito afim de voltar a fazer o passeio, de compartilhar as minhas histórias, de dividir um pouco do meu conhecimento com todo mundo. Então, está sendo um momento especial, né? Um momento histórico para mim também, né? Para o meu trabalho, para os grupos que eu estou guiando em Nova York. Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão fazendo o passeio comigo agora estão se sentindo mais especiais. A gente tem a oportunidade de trocar mais, se conhecer melhor. Então, isso tudo conta numa experiência em Nova York. Ou então numa loja mesmo, que costuma atender, sei lá, 100 pessoas num dia, um vendedor que agora tem bem menos clientes na loja e que depende da comissão, enfim. Ele vai tratar você como um rei ali quando você chega na loja. Tem outro fator.
a gente está socialmente isolado. Então, qualquer tipo de interação humana que a gente tem, seja no restaurante, sabe, que seja fora da nossa casa, a gente está com essa necessidade de conversar, carência, necessidade de falar com as pessoas. O meu restaurante de delivery chinês favorito, ele reabriu. O dono do restaurante saiu, pegou uma cadeira e me alugou por mais de 1 hora. A gente não está com muita coisa, com pressa, a gente não tem muito para onde ir depois. Então, a gente está mais aberto para falar com as pessoas, para escutar a história das pessoas, para escutar a experiência das pessoas. Ao mesmo tempo, também falando de um ponto negativo, é que existe também um perfil de nova-iorquino que, se normalmente ele já é um pouco retraído, no momento em que a gente ainda está vivendo a pandemia, apesar dos números em Nova York estarem controlados, apesar das autoridades, os governantes em Nova York estarem sendo considerados exemplo para o resto do país e para o mundo, porque realmente a situação em Nova York foi crítica durante muito tempo, nós vivemos o epicentro da crise, foi o lugar com o maior número de contaminação do coronavírus no mundo durante pelo menos 3 meses. Nesse momento, da gravação desse podcast, a situação está controlada. Pode haver uma segunda onda? Pode haver. Mas está todo mundo de olho para que, no primeiro sinal, as autoridades vão tomar as rédeas da situação. A gente espera que não mude, mas a gente tem que ser realista. Como não existe vacina, aliás, eu já fiquei sabendo que até depois do surgimento da vacina, a gente não vai estar livre 100% da contaminação. Ainda vai haver riscos. Então, a gente precisa se adaptar. Então vão ter nova-iorquinos, por exemplo, que não vão ser tão solícitos, que não vão te ajudar como ajudariam no momento normal. Se você estiver sem a máscara, provavelmente alguém vai te olhar feio, vai te encarar de um jeito torto. O ideal é manter o distanciamento sempre, é usar as máscaras de proteção sempre que possível, para que você evite uma reação de um morador da cidade de uma forma ríspida, que pode acontecer. Então você tem que estar preparado para isso também. É um ponto negativo, na minha opinião. Mas eu acho que isso está acontecendo no mundo todo. Você vindo para Nova York, você está vindo para o estado mais controlado dos Estados Unidos em relação ao coronavírus. Então, em todos isso também... os aspectos, né, Paty? O maior número de testes foi feito aqui. Está tudo muito seguro. Eu tenho, por incrível que pareça, apesar da gente estar falando de uma metrópole que foi o epicentro da crise, não é mais, eu me sinto seguro em Nova York. Em relação ao coronavírus, né? A gente está se sentindo seguro, existe um controle maior, a gente sabe que o governador não está de brincadeira, a gente se sente mais seguro do que se sentiria numa cidade em que está tudo mais descontrolado. Certo? Agora eu quero que você emende no outro ponto da segurança, que eu já percebi que a senhorita quer entrar nesse ponto, que é uma desvantagem também. Fala aí, Paty, eu já até imagino o que você vai falar, porque você frisou bem, né, em relação à saúde, segurança na saúde. Mas tem outro ponto da segurança que está falho? Infelizmente, sim. A gente está numa crise, muita gente desempregada. Alguns hotéis, aliás, isso é uma coisa que a gente também precisa prestar atenção. Existem alguns hotéis, por exemplo, no Upper West Side, tem o Lucerne Hotel, que é um hotel que era turístico, e hoje ele é um shelter, ele é um abrigo para moradores de rua, para pessoas que estão ex-drogados, né? E isso é um problema. Então, você imagina você está indo de férias para Nova York, você vai para um hotel e o hotel tá barra pesada. Tem que ler bastante, pesquisar bem o que os reviews recentes, tá? No Booking, no TripAdvisor, no Google Maps, de onde você vai estar hospedado. Ou na região, né, nos arredores, na vizinhança. Porque, gente, é importante lembrar que, como em qualquer grande metrópole, Nova York tem pontos que são mais vulneráveis. Então, existem pontos como próximo da rodoviária, próximo da estação de trem. Existe uma concentração maior de pessoas em situação de risco, pessoas que estão na rua. Tem que ter mais atenção, evitar passar por essas ruas, para que você não tenha algo desagradável na sua viagem acontecendo. Gente, eu queria só para a gente finalizar, a gente já está se aproximando do final, dizer que de maneira nenhuma eu ou a Patrícia, a gente está aqui analisando, julgando, avaliando as medidas tomadas pelo governo de Nova York em relação aos hotéis. Eu acho que é importante também dizer que muitos hotéis estavam
amargando prejuízos porque não tinham turistas, então precisavam pagar contas, e foi uma atitude que eu acho que foi até louvável, até para evitar uma contaminação maior nos abrigos. Imagine que nos abrigos essas pessoas ficam convivendo no mesmo espaço, amontoadas, muitos abrigos lotados, tendo que dividir o mesmo banheiro. Então era um risco. No momento em que a gente estava com um índice muito alto de contaminação, os hospitais cheios de gente doente, a preocupação das autoridades foi: a gente precisa controlar a contaminação entre os menos favorecidos. E aí foi então que eles tomaram essa atitude. Na minha opinião, foi uma atitude correta. Apesar de estar sofrendo na pele, sim, eu moro em frente a um hotel. A Patrícia falou de um hotel em Upper West Side, mas aqui em Midtown tem um hotel também que fica na frente da minha casa, do meu prédio. Toda madrugada tem carro de polícia, ambulância, tem um número de chamados aqui grande, já teve briga de faca. Eu sinto na pele a mudança na minha vizinhança. Foi por uma boa causa. Então a gente não está aqui avaliando, julgando, antes que você aí do outro lado fique falando: nossa, mas eles também não estão pensando no outro lado. A gente precisa ter mais empatia num momento como esse, se colocar no lugar do próximo, e eu me coloco no lugar dessas pessoas. É claro que tem pessoas que estão lá mal intencionadas, pessoas que são criminosas, que estão fazendo coisas erradas no hotel, sim, mas também tem famílias que não tinham condição de ficar em outro local e que estão agora mais seguras num quarto de hotel, com banheiro privativo, podendo ficar isoladas no momento de contaminação. Então, eu acho como que sempre... o maior problema não é estar julgando quem é morador de rua, obviamente. O grande problema Porque que a eles gente não têm culpa, né? Não, eles não têm culpa. Esse é um problema social, mas mas é tudo encadeado, porque quando a gente está em uma crise, aí a gente tem também maior problema com alcoolismo, maior problema com drogas, o que é justificável. Eu sinto muita dor em vivenciar, em ver isso. Dito isso, preciso saber, Patrícia, se você anotou mais alguma coisa aí, porque a gente está se aproximando do final. Anotei bastante coisa. Então vamos, passa aí, faz uma rapidinha aí. Ok. Por enquanto, só está autorizado os restaurantes, né, a comer fora. Já tinha falado um pouquinho sobre restaurantes, mas tem um probleminha também. No meu aniversário, eu fui para Manhattan, fui num restaurante super chiquinho, comer fora para comemorar meu aniversário, e na minha companhia tinham vários Mickeys. Eu vi uns 10. Então tem que ter cuidado com os ratos, né? Porque eles são realmente... Não é muito agradável. Uhum. Que mais? Nem todas as atrações estão abertas, a gente tem que ir acompanhando. Museus, alguns no momento não estão abertos, aí vão abrir semana que vem. Cada reabertura é uma comemoração, cada reabertura é como se a cidade estivesse devagarzinho ligando as luzes, né? E se acendendo, e isso dá uma esperança para a gente, dar uma alegria. E aí, na minha opinião, como é que você faz para, então, decidir se está na hora de viajar para Nova York, se você deve realmente viajar agora? Você vai colocar na ponta do lápis, ver exatamente quais são as atrações que estão funcionando, e se você está ali contemplando o que você gostaria de conhecer, então você viaja agora. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? É fã de musicais da Broadway, já sabe que musicais da Broadway só em janeiro de 2021. Então aí você já, no caso, se você gosta de musicais, já não vem agora, espera para vir no ano que vem. Então vai depender muito do perfil de cada viajante, é o que a gente falou no início, e eu acho que a gente pode finalizar com essa mensagem. Eu acho que é importante dizer que se a gente estivesse gravando esse podcast um mês atrás, a nossa opinião seria diferente em relação ao que fazer, o que não fazer. Muita coisa estava fechada. Agora, eu posso dizer, com conhecimento de causa, que pelo menos em todas as áreas, eu estou falando de áreas como museus, aquários, zoológicos, observatórios, tem pelo menos uma ou duas atrações que estão funcionando. Então, a gente pode dizer agora, aliás, eu vi essa semana, pela primeira vez, um ônibus de 2 andares, aqueles ônibus de turismo que fazem passeio, funcionando em 5 meses. Ele estava vazio, bem vazio, mas ele já estava na rua. Então, você precisa mais do que isso. Você tem atrações turísticas,
Você tem outras coisas também que são meio fora das rotas turísticas que você pode fazer. Muitos parques inexplorados, né? Eu vejo que você vai muito para aquele parque Hudson River. O Hudson River Park, que é um parque que os turistas geralmente não vão. Então, é uma oportunidade de você ver um pouquinho de novos ares, muito lugar no Brooklyn que é interessante ver. E o Brooklyn a gente não sente também muita diferença, porque ele é mais suburbano, ele é mais residencial. E apesar de ter muito restaurante que está fechando, Nova York é o centro gastronômico, tem muita opção de comida em Nova York. Então, é uma mudança de ar, dá para aproveitar, dá para se programar e fazer o máximo da tua viagem com o que a gente tem disponível hoje. Tem que só que realmente ver se a lista de atrações funcionando vai atender a sua expectativa, né, o seu gosto, e aí você toma a decisão, porque a gente está acabando, Paty, nosso tempo está esgotado. Eu queria te agradecer, dizer que é uma honra dividir esse podcast com você já há tanto tempo, dizer que o próximo assunto é realmente ligado à Filadélfia, porque você acabou de viajar para lá, então a gente tem muita coisa para falar também. Se você quer saber se vale a pena fazer um bate-volta para Filadélfia, a gente vai falar sobre isso no próximo podcast, no nosso próximo programa. Então fica sempre sintonizado, já assina o nosso canal no Spotify. A gente tem como você também assistir os programas todos, desde o primeiro programa até o último, no nosso canal no YouTube. A Patrícia provavelmente vai também publicar todos os programas, do primeiro ao último, no canal dela, no YouTube também. Então você pode ouvir sempre, quando, onde você quiser, todos os nossos programas. E a gente se encontra no próximo podcast, na próxima edição. É isso aí, pessoal. A gente se encontra, então, no próximo podcast. E obrigada por estarem escutando até agora. Beijo, gente. Eu não quero perder vocês de vista de jeito nenhum. Tchau, pessoal.